Bom, então, eu e a Tássia, a gente estava pensando assim, o que será que pode estar acontecendo com os alunos, né, com as pessoas que estão nos assistindo agora, em termos da pandemia, como que isso está atingindo a qualidade de vida, que tipos de problemas, né, que esse cenário da pandemia acabou trazendo que talvez não existiam antes, né. Então, a gente foi refletindo sobre isso e pensamos em algumas situações que a gente vai citar agora para ver, assim, se de repente vocês se identificam com alguma dessas situações ou sabem de alguém que está passando por isso, né? Então, assim, o que a gente tem observado de forma geral é que as pessoas, elas estão com um medo mais constante, né, sobre a morte mesmo, né? Porque, bom, a gente, é inevitável que esse assunto esteja muito presente agora na nossa vida, porque são muitas pessoas que estão morrendo no mundo todo, né? Então a gente pode estar com um medo assim muito extremado de que a gente adoeça, que os nossos familiares, as pessoas queridas adoeçam, que a gente inclusive possa perder a vida, né? Então é uma preocupação que tem ocupado assim a mente de muita gente, né? Também assim, infelizmente, por causa do isolamento, né? E você ter que ficar em casa, e a convivência aumenta muito mais com as pessoas com quem você divide a casa, né? Então, o que acontece é que... Opa, ficou bem bom agora. Mudou aqui. Bom, então, com essa convivência maior, né, gente, o que acontece é que pode acontecer mais brigas, né? Inclusive, as brigas serem mais violentas do que antes, serem mais constantes, mais violentas, né? E isso, assim, é uma coisa que preocupa muito, porque nós tivemos notícia, né, de que no Rio de Janeiro, por exemplo, o aumento da denúncia por violência doméstica aumentou muito, né, principalmente com as mulheres, né, então, essas são situações muito tristes que a gente vê que a pandemia, assim, trouxe à tona, né, piorou também, né, enfim. Bom, e a questão, então, do planejamento financeiro é algo, assim, muito triste, né? Eu estava conversando com uma colega hoje ainda, e ela disse que estava muito preocupada e tal, e eu achei até que estava acontecendo alguma coisa com ela, que ela tinha se contaminado com o vírus, né? E ela disse que não, que ela mora perto de uma favela aqui em Florianópolis e que ela ficou sabendo de algumas pessoas que estão passando fome, né? Assim, eu achei muito complicado, né? Isso, assim, fiquei bem abalada, assim, quando eu fiquei sabendo disso, né? Porque a gente até ouve falar, mas quando a gente vê alguém mais próximo, assim, de fato, contando pra gente alguma situação, a gente se afeta mais, né? Então, muitos de vocês podem estar passando por uma situação bem difícil, né? E a questão da ruína financeira, né? Quando a pessoa realmente está numa situação que ela não consegue mais ter o básico ali para sobreviver, ou ela cai muito, né? O seu consumo cai muito, né? Talvez conseguiria fazer algumas coisas com o dinheiro que não consegue mais fazer. Às vezes é um gatilho para um quadro de depressão, tá? Isso acontece, assim. Mas, de qualquer forma, isso também pode afetar várias outras situações, inclusive as brigas em casa, né? Que podem aumentar por causa dessa preocupação com a questão financeira, né? Bom, então, como a gente já falou, além das questões das brigas, tem outra situação que é bem complicada, que é o abuso físico, psicológico e sexual, né? Isso também pode estar, assim, aparecendo pela primeira vez, né, em algumas casas e tal, e é algo que demanda muito cuidado, demanda uma atenção profissional, né, e inclusive denúncia, né, hoje em dia a sociedade está encorajando muito a gente a denunciar, né, enfim, quando percebe que isso está acontecendo com alguém, assim, com quem a gente tem contato, né. Enfim, né, são situações, a gente vai falar de bastante coisa, assim, né, um pouco pesada e tal, mas vamos tentar ver com calma, assim, né? Vamos tentar pensar que a gente está todo mundo junto no mesmo barco, né, gente? Então, é um momento também, além das dificuldades, é um momento também de a gente se aproximar, mesmo que virtualmente, porque está todo mundo preocupado, né? Então, a gente percebe isso, assim, enfim, temos estudos, né, de historiadores e tal, que nos momentos que existem guerra, que existem desastres naturais, as pessoas tendem a ficarem mais próximas e lutarem mais pela vida, né? Então, apesar de todas essas coisas ruins que a gente está falando, também tem esse lado positivo, né? E, claro, a gente sempre aprende coisas novas com situações novas, mesmo que sejam situações difíceis, né?
Bom, mas aí eu vou falar um pouquinho mais, então, dessas situações. Outra coisa que a gente percebe, que, assim, a pandemia trouxe à tona, né, foi a questão do aparecimento de compulsões ou do aumento da regularidade dessas compulsões. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente entende, quando a gente fala de compulsão, a gente entende um comportamento que é feito repetidamente, com o qual a pessoa não consegue ficar sem, e às vezes a ponto de que só aquilo faz sentido, né? Então, vamos supor, o que eu estou querendo dizer com isso? São abusos de substâncias, né, psicotrópicas, o álcool, o café, substâncias ilícitas, drogas, né? Pornografia, jogos, redes sociais, né? Mas isso, assim, é um ponto que, de fato, a pessoa só sente que faz algum sentido, que preenche o tempo dela de alguma forma quando ela está fazendo essas coisas. E ela, assim, passa muito tempo fazendo essas coisas, inclusive pode ter o sono prejudicado, o apetite prejudicado, né? A gente percebe que essas compulsões, elas estão aumentando pelo fato do isolamento social, para a gente não poder fazer um monte de coisa que a gente fazia antes. Então, a gente fica tentando buscar como preencher esse nosso tempo, né? Tem momentos muito tediosos para a gente, né? Então, isso tem aparecido, né? A gente vai falar ainda um pouquinho sobre abuso de substâncias, né? Enfim, e como isso pode prejudicar também, mas mais para frente a gente fala, tá? E também, assim, de forma geral, né, então, como eu falei, né, como no caso das compulsões, né, de forma geral, a gente percebe uma perda de sentido, né, às vezes coisas que faziam sentido, que nos alegravam, ou, assim, que coisas que preenchiam a nossa rotina, parece que não tem mais muito sentido de ser, sabe? E isso, principalmente, vai acontecer bastante depois, quando acabar a pandemia também, quando a gente estiver retornando para a nossa vida normal, a gente talvez pode estranhar um pouco esse retorno, entende? A gente pode achar um pouco, parece que não faz mais tanto sentido, não tem mais muita motivação. Isso, inclusive, pode estar acontecendo com vocês agora, né? Vocês voltaram agora em julho, né? Isso é verdade. Para as aulas online, né? O Cauã está concordando aí. Então, acontece isso às vezes. Às vezes tem gente que é super empolgada para as aulas, né? Chegou a minha gatinha aqui. Super empolgada para as aulas, e de repente passa assim, esses meses sem ter aula, sem ter nada, né? E daí de repente volta, achando que vai ser ótimo voltar para as aulas, que bom, alguma coisa para preencher meu tempo, e que é nada, assim, a pessoa não. Parece que perde a vontade de estar ali, né? E isso é um período mesmo adaptativo, sabe, gente? Assim, claro, a gente se preocupa, a gente fica meio assim, opa, será que eu não vou mais gostar nunca mais de fazer isso aquilo? Se não tiver um quadro aí de saúde mental mais grave interferindo, aos pouquinhos a pessoa vai se readaptar à realidade e vai, de novo, assim, criar novos interesses que vão ali, opa, não, tá mais legal ir para aula, tá mais legal isso, tá mais legal aquilo, tá? Então, não se preocupem que isso tende a passar naturalmente, né? Continuando ali, também já o que o Gustavo perguntou, né, que ele comentou alguma coisa assim, que quando parou as rotinas que acontecia antes da pandemia, parece que assim, ficou mais difícil para ele, né? Então, isso é um ponto bem interessante que a gente nem falou na palestra, mas muitas pessoas, assim, tinham já alguma dificuldade para lidar, assim, já não estavam muito bem antes da pandemia, né? Só que a rotina, né, o que elas fazem todos os dias, como elas se divertem, as atividades que acabam ali preenchendo o tempo delas, faz com que elas se organizam de tal modo que elas consigam manter o humor num nível que está ok, entende? Mas, às vezes, quando você tira essa rotina, essa forma de se organizar, aí aparecem novas dificuldades que podem, sim, piorar uma situação, assim, de saúde mental, né? E aí vira desenvolver algum transtorno, né? Qualquer tipo de mudança, assim, depois a próxima pergunta também é sobre isso, né? Ou decepções amorosas podem causar a depressão. Qualquer tipo de mudança pode ser um gatilho, né? Ela pode motivar, porque a gente precisa de uma situação traumática para que se desenvolva um transtorno mental, assim, né? Só que às vezes não é tão claro, e às vezes é bem claro. Às vezes você percebe que terminou com a namorada e bem depois disso começou a se deprimir.
às vezes começou a se deprimir, mas não associou ainda em que momento que isso começou, né? Mas existe, né? Esse é um trabalho que a gente faz na psicoterapia, para você dar conta de como iniciou o adoecimento, né? Então, assim, não são só as decepções amorosas, ou, sei lá, a pandemia, um luto, que vai fazer com que você desenvolva um transtorno mental, né? Mas, às vezes, são os gatilhos necessários para que, sim, ocorra uma doença, entende? Sem falar dos outros fatores que podem influenciar.